Saiba diferenciar on-grid de off-grid. Vamos aqui para a tela para eu te mostrar uma coisa. Você nesse momento está tendo acesso aí a os sistemas solares como são na sua natureza on-grid e off-grid aqui, beleza? Então vamos lá. Nós temos um sistema à esquerda que depende de rede elétrica e temos um sistema à direita que independe da rede elétrica. No sistema on-grid existe um arranjo de painéis que recebe a energia, a luz do sol, e esse carinha aqui, que é o inversor on-grid, ele vai fazer uma gestão, onde o que está sendo gerado vai ser dividido entre o que está sendo consumido no momento da geração na casa e o que estiver sobrando ele vai enviar para a concessionária gerando créditos. Porém, no sistema off-grid, que é esse aqui à esquerda e é a proposta do nosso curso, você é responsável por gerar sua própria energia, por controlar essa energia, por carregar o seu banco de baterias, que é a tua segurança e o teu backup energético, e também por inverter essa energia, fazendo com que saia do banco de baterias e se transforme em uma corrente alternada, a corrente que os nossos eletrodomésticos, que a nossa casa consegue de fato utilizar, tá certo? Vamos lá, não se preocupe com os conceitos falados, porque mais à frente eu vou te explicar exatamente como funciona. Sistema on-grid na prática, como é que funciona de fato? Vamos usar um cenário hipotético onde os painéis solares estão aqui gerando 3.000 watts de potência, porém, desses 3.000 a casa só está utilizando 1.000. Então, o que é que esse carinha aqui do on-grid vai fazer? Ele vai pegar esses 1.000 e vai enviar para casa, que é o que ela está utilizando, e vai pegar 2.000 que está sobrando e vai mandar para esse relógio bidirecional da tua concessionária. E esse relógio bidirecional vai fazer a contabilização, hora do que você usa, hora do que você está injetando, do que você está devolvendo, gerando créditos. Fica comigo que a gente vai discutir sobre isso. Hora você está gerando crédito. E qual é a maior desvantagem? Há uma vantagem, você vai economizar energia, vai gerar créditos e pode utilizar de maneira exacerbada depois à noite e às vezes pode até transferir para um outro CPF. Porém, existe uma problemática que a gente tem que discutir aqui, tá? A problemática que nós temos que discutir aqui é a seguinte. Esse carinha aqui, que é um inversor on-grid, deixa eu limpar o gráfico aqui para não ficar tão poluído, mas esse carinha aqui, que é um inversor on-grid, ele depende de uma referência. Ele precisa saber em qual tensão trabalhar. E essa referência nada mais, nada menos é do que a concessionária, que é a empresa que te fornece energia. Aqui no caso do Nordeste, em grande parte a Neo Energia, Pernambuco a Celp, mas eu sei que tem a Energisa, a Engie, existem várias outras empresas aí que fornecem pelo Brasil afora. Então, esse sistema aqui, ele depende da concessionária. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que se faltar energia no teu bairro, se faltar energia aí na tua rua, no teu bairro, no teu quarteirão, na tua cidade, tu pode ter 1 milhão de painéis solares aqui em cima, mas vai faltar energia na tua casa. E não faz sentido. Por quê? Se tem sol, tem energia aqui em cima sendo gerada. Abro logo um parêntese aqui. Não sai cutucando lá por cima teus painéis quando estiverem funcionando, porque vão estar funcionando ao final desse curso. Não sai porque dá choque, e choque de corrente contínua é mais perigoso ainda do que corrente alternada, que é a tua tomada aí, tá certo? Então, beleza? On-grid depende da concessionária para ter referência, gera créditos, mas tem como desvantagem estar conectado à rede, e quando cai a energia da rede, da concessionária, cai também a energia na tua casa e você fica no escuro. No sistema off-grid, e note que esse gráfico aqui já está diferente do outro, no sistema off-grid você gera a sua energia, você controla, armazena. Dessa armazenagem da energia aqui, você vai inverter através desse equipamento
e mandar para a tua casa. Ô Arcanjo, mas lá no primeiro gráfico que tu me mostrou, esse aqui à direita da tela, não tem dois equipamentos, um aqui e outro aqui, que tem nesse gráfico aqui. Calma, esse off-grid aqui, ele com o tempo foi sendo aperfeiçoado, quando as pessoas foram começando a usar ali em zona rural, em sítio, em casas mais afastadas, em locais que tinham muita queda de energia. Então começaram a aperfeiçoar e entraram mais dois componentes aqui. Deixa eu te falar o nome desses componentes, todos logo. Não que seja importante você saber agora o nome desses componentes, porque não é com esse off-grid aqui que a gente vai trabalhar, não. Eu estou te fazendo passear pela história da energia solar, tá bom? Então, assim, nós temos o controlador de carga, controla a energia que vem do sol, que ela vem meio doida, carrega a bateria. Nós temos aqui o inversor, que transforma a energia da bateria em energia da tomada da tua casa, corrente contínua em corrente alternada, que é o que os teus eletrodomésticos usam, televisão, geladeira, etc. Esse equipamento aqui é uma fonte que foi uma solução para os dias de chuva ou dias de muita nuvem, muita sombra, em que não tinha energia suficiente para carregar a bateria. Então, esse equipamento aqui puxava da rede, pegava a energia de corrente alternada, transformava em corrente contínua e carregava a bateria. E criaram outro equipamento ainda, vou limpar o gráfico aqui que é para você prestar atenção agora. Esse equipamento azul aqui é uma chave de transferência automática ou chave ATS. E essa chave ela fazia o seguinte: você estava usando aqui a energia gerada pelo sol, carregada da sua bateria e invertida por esse inversor, esse lado esquerdo aqui do gráfico. Mas esse equipamento estava aqui constantemente lendo. E quando a bateria alcançava um percentual de descarga que já estava ficando ali perigoso ou danoso para a bateria, ou até mesmo que você queria preservar, não, quando chegar em 50%, eu não quero mais que seja tirada energia da bateria para deixar à noite, caso caia a energia aí da concessionária, eu ter pelo menos o básico aqui da minha casa funcionando. Então esse equipamento azulzinho aqui, ele fazia a leitura da bateria, dessa porcentagem da bateria, através desses cabinhos aqui, ó, que estão indo até ele, e quando ele via que chegou naquela tensão, naquela porcentagem, 50%, 40%, ele transferia a fonte de energia, né, do sistema solar off-grid para a própria rede. Como? Tá vendo esse cabinho aqui, ó, saindo do inversor e vindo para casa? Pronto. Quando estava saindo do inversor, entrando nele e vindo para casa, é porque estava vindo do sistema solar aqui a energia, da bateria, do sol. Mas quando ele via que não tinha mais energia para extrair da bateria, ele simplesmente pegava aqui, comutava, fazia uma transferência automática, tirando, isolando essa parte aqui do sistema solar e fazendo com que a energia viesse da rede, passasse por ele e fosse direto para a casa. Então isso aqui foi uma pequena evolução que teve no sistema solar off-grid e foi uma evolução e uma revolução, na verdade, né? O povo gostou muito, começou a comprar, começou a automatizar os seus sistemas, porém o custo disso aqui, eu vou ser bem rápido aqui, R$700 em média, R$1.500 em média, quase R$1.000 quando lançou, R$900, agora deve estar na casa dos R$600. Aqui custa mais uns R$1.000. Então, nesse conjunto de 4 equipamentos aqui, a gente já está falando aí de R$3.000, R$4.000 aproximadamente, R$3.500. E eu quero passar com vocês para a próxima aula, que são os conceitos que eu fiquei falando aqui, talvez você não tenha entendido, né? Vamos para a próxima aula aí para a gente discorrer um pouco da linguagem da energia universal e depois eu vou te falar no que se transformou esse sistema off-grid aqui, que é o que a gente usa hoje. Tem o meu raiz ali, ó. Tá vendo? Semelhante ao gráfico, porém esse aqui é a cereja do bolo. Então, vamos embora para a próxima aula. Fala pessoal, essa aula é simples, mas precisa que você preste atenção para entender bem esse conceito simplório, porém que algumas pessoas embaralham na cabeça. Ó, nós temos 3 nomes que vão perdurar basicamente toda a tua trajetória mexendo com energia ou com energia solar, o que seja. E tensão, corrente e potência. Decora? Tensão, corrente e potência.
Isso aí vai te acompanhar toda a tua vida na energia ou na energia solar. Não sei se você é da área, se não é, mas enfim. Toda a nossa linguagem desse curso vai se basear nisso. E como se comporta, ou o que é isso? De uma maneira bem didática para você entender, aqui a gente não está formando eletricista. Você vai instalar sua energia solar sem ser eletricista. Então, olha para esse primeiro exemplo ali da tua esquerda, acredito eu, pelo menos é da minha, um cano com energia dentro. A tensão seria esse cano, é o caminho pelo qual a corrente percorre. Vamos imaginar que você cortou esse cano no meio, seria essa segunda imagem aí da tela, e nesse cano torado, na tensão cortada ao meio, você vê um bocado de brilhozinho ali, que é a energia correndo por dentro desse cano. Esse cano seria a tensão e essa energia seria a corrente, que são os elétrons, que é a energia no seu aspecto mais puro, propriamente dito. Ok? Entendido até aqui? Tensão é o caminho, corrente é a energia mesmo que percorre dentro desse caminho. E potência, que está simbolizado pela lâmpada aí, potência nada mais, nada menos é do que a tensão vezes a corrente, vai resultar na potência. E é isso quando alguém fala assim, qual a potência da tua geladeira? Qual a potência do teu motor elétrico? Qual é a potência do teu ar-condicionado? Tudo se resume a watts. Arcanjo, ainda não entendi o que danado é isso. De maneira mais didática e prática, tensão é exatamente isso que tem na tomada da tua casa quando tu vai comprar um eletrodoméstico e fala, é 220 ou é 110? Isso é tensão. E corrente é exatamente a energia que percorre dentro dessa tensão. A tensão pode mudar, pode ser grande, pode ser pequena. A corrente é sempre a mesma, é elétron que está percorrendo ali dentro. Agora, a forma como essa corrente se comporta, como essa energia se comporta, que é a corrente contínua, simbolizada nesse aqui, propriamente dito, nesse gráfico, onde tem um painel solar, bateria e lâmpada, ela é contínua e vai em uma direção só, e tem a corrente alternada, que é a corrente que usamos nas nossas tomadas aqui para ligar nossos eletrodomésticos de casa comuns, televisão, geladeira e etc. E qual a principal diferença entre as duas? Uma segue apenas uma direção, ela é contínua, é elétron direto ali, corrente contínua. Outra é corrente alternada, ela vai e volta em questão de milissegundos. No caso do Brasil, a energia vai e volta 60 vezes por segundos. Isso, a isso chamamos frequência, ou 60 Hz, como é utilizado aqui no Brasil. E corrente contínua, que é a corrente que se gera nos teus painéis e que carrega teu banco de baterias, e corrente alternada, que é a energia que usa de fato na casa, eletrodomésticos e etc. Deu para entender até aqui? Se não deu, deixa aqui no comentário que eu vou te explicar de uma outra forma mais didática. Lembrando, beleza, vou me aproximar aqui do meu sistema, eu vou chegar aqui perto desse watímetro. Aqui você vai ter o conceito de tensão, a tensão da bateria, aqui a corrente que está circulando dentro dessa tensão da bateria, corrente 15 amperes que está circulando dentro dessa tensão de 22 volts e meio, 22,6. E aqui embaixo é a multiplicação. Tensão vezes corrente é igual a potência em watts. É igual a potência em watts. Ok? Pode pausar o vídeo aí e fazer o cálculo. Esse vezes esse é igual a esse. Para finalizar, a tensão de corrente alternada. É esse azul aí, que é o 220. Nesse momento, o que temos em azul aqui é 220 volts de tensão, uma frequência de 60 Hz, ou seja, está se movimentando, indo e voltando 60 vezes por segundo essa corrente alternada, e aqui está tendo um consumo bem pequenininho aqui, ó, de 0,95 amperes. Então, 0,95 vezes 220 é igual aos 180 watts, 181 watts que está consumindo nesse exato momento. Espero que com essas explicações práticas você tenha entendido. Lembra que a partir de agora vamos estar usando conceitos de tensão, corrente, potência. Fica atento que você vai precisar dessa terminologia, desses termos mais à frente.
falar agora de dois conceitos que são importantíssimos para você entender quando estiver montando seu sistema solar off-grid. Não pula, esse vídeo não pula, tá bom? Vamos lá, aqui na tela vocês podem ver, bem grande aqui, dois nomes, paralelo, série, onde paralelo soma corrente e série soma tensão. Já sabemos o que é isso, porque na aula anterior discorremos sobre as nomenclaturas, tá certo? Então vamos lá. Tanto os painéis solares como as baterias se utilizam de corrente contínua, ou DC, como eu coloquei lá no gráfico anterior. E quando você junta o mais, deixa eu colocar aqui para escrever, para simbolizar bem direitinho para vocês. Quando você junta o mais, por exemplo, de uma bateria com o mais da outra, aqui no resultado final você vai ter uma soma de corrente. Claro, o mais de uma bateria ao mais da outra e o menos de uma bateria ao menos da outra. Estou sendo bem didático aqui, tá bom? É o positivo das baterias e o negativo das baterias unidos, eles vão resultar em uma soma de corrente. Nesse exemplo aqui, nós temos duas baterias que têm tensão de 12 volts, bateria de carro, bateria de caminhão, bateria estacionária, tensão de 12 volts e 100 amperes hora. Então, ao ligar mais com mais e menos com menos, os polos, a gente vai estar mantendo a tensão em 12 volts. A tensão não se soma, tá bom? Vai permanecer 12 volts, porém, vai se somar a corrente, a capacidade dessas duas baterias. 100 mais 100. Entendeu o conceito? Dessa mesma forma vai funcionar com os painéis solares. Quando você pega os seus painéis solares, deixa eu colocar aqui para a tela, quem sabe foi ao vivo, usar a frase de Faustão. Quando você pega os painéis solares e coloca aqui, ó, liga o positivo aqui, ó, de um painel ao positivo do outro, ao positivo do outro, ao positivo do outro, e o negativo com o negativo, com o negativo, com o negativo aqui, ó, todos se unificando aqui embaixo, tá vendo? Todo mundo indo para o mesmo lugar, ó. Desceu desse positivo, esse positivo encontrou com esse, que encontrou com esse, que encontrou com esse, que veio aqui para o disjuntor. E você faz a mesma coisa com os negativos. Quando você liga todos os negativos juntos, você está promovendo a soma da corrente que esses painéis geram. No exemplo aqui, vamos supor que cada painel desse gera 15 amperes. Então você juntou 15 mais 15 mais 15 mais 15 e foi igual a 60 amperes gerados aqui, somados, porque você ligou em paralelo, e paralelo soma corrente, mas mantém a tensão. Tá vendo aqui? Você colocou 4 painéis ligados, somou as potências dele, porém ligando em paralelo, ele se manteve em 42 volts, a mesma tensão. Vamos agora para o conceito de série. E o conceito de série até o desenho muda, né? Vocês conseguem ver aqui que até o desenho muda, mas é isso mesmo. Em série, você vai associar o quê? Vamos para a bateria aqui de lado, tá certo? Toda bateria vai ter o positivo e o negativo, ok. O positivo ali, onde eu coloquei a seta, o negativo aqui, onde eu coloquei a seta. E esse negativo, se você unificar com o positivo da outra bateria, você está somando as tensões, mas está mantendo a amperagem, a corrente, a capacidade de energia armazenada, ou ampere-hora dela. Aqui, no mesmo exemplo, 12 volts e 100 amperes, 12 volts e 100 amperes, ligados em série, ó, o menos com o mais da bateria. Essa perna que sobrou aqui, positiva, com essa negativa, se você colocar um multímetro, você vai ver que elas vão totalizar uma soma de tensão de 12 mais 12, que é igual a 24 volts, porém vai permanecer, vai manter os 100 amperes anteriores. Deu uma bugadinha aqui, deixa eu ver o que é que bugou aqui.
Sai daí, agora volta. Volta, ok. 24 volts é a soma, 12 mais 12, e os 100 amperes se mantém. Claro que vai haver a soma de capacidade de energia, porque 24 volts por 100 amperes, você vai ter aqui uma unidade de energia final armazenada, assim como 12 volts 200 amperes. Nesse caso, tanto 12 volts de 200 amperes vai ter X quantidade de energia, como 24 100 amperes vai ter o mesmo X quantidade de energia. Coloca aí 12 vezes 200 e o resultado vai ser watt-hora, em watt-hora. Entenderam que paralelo soma corrente, ligação em série soma a tensão e mantém a mesma corrente. Então aqui tá para qualquer pessoa entender que unificando os dois polos positivos e os dois polos negativos, há uma somatória de corrente e mantém a mesma tensão. Assim como os painéis, mantém a tensão, mas soma as correntes. E na ligação em série, somatória de tensão. Você unifica a perna negativa à perna positiva e o resultado aqui é uma soma de tensão, mas mantém-se a mesma corrente original. Muito embora a capacidade energética nos dois casos, tanto nesse de cima, nos exemplos aqui, tá? Como nesse de baixo, são iguais. Ligou-se uma perninha negativa à perninha positiva aqui dos painéis, ó, essa é a chamada ligação em série, e o que resultou aqui na perna negativa, estou sem a caneta, deixa eu colocar, o que resultou aqui na perna negativa e na perna positiva foi uma soma de tensão, ó. Cada tensãozinha de 42 volts desses painéis aqui ligados em série resultou na soma em 378 volts. Porém, a corrente de todos se repetiu em 15 amperes. Não se soma a corrente, mas a potência de todos eles se somou, tá? Porque a potência é a tensão vezes a corrente, que vai resultar na potência, tá bom? É um exercício. Pausa esse vídeo e multiplica 378 volts por 15 amperes e você vai ter a potência total desse arranjo fotovoltaico aqui, beleza? Vamos para o próximo tópico importantíssimo. Então, a gente vê aqui em tela agora que o off-grid existia em duas versões, na verdade existe até hoje, mas tornou-se ineficiente para o uso mais comum, né, que damos hoje, esse off-grid que carinhosamente apelidamos de raiz. Vocês já estão bem familiarizados, né, com esse gráfico. Isso aqui evoluiu para um off-grid chamado híbrido. E qual é a principal diferença? Nós tínhamos controlador de carga, inversor de tensão, fonte carregadora, chave de transferência automática, tudo separado, cada um fazendo seu papelzinho. Porém, esbarrávamos no alto custo para manter esses equipamentos e ainda numa certa complexidade de configuração para que tudo ficasse aqui redondinho, funcionando de uma maneira autônoma, independente. Mas com o advento ou a entrada dos inversores híbridos no comércio, né, popularizou-se aqui no Brasil de 2 anos e meio para cá, nós acabamos por agregar todos esses equipamentos aqui dentro de um só. E, pasmem, esse equipamento híbrido aqui, hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, com cupons de descontos e campanhas, vou até me arriscar falando o preço, que eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, está por R$ 1.350 com cupons de desconto e, em média, R$ 1.500 a R$ 1.600 no preço normal. Ele agregou sozinho todas as funções antigas e ficou por muito menos do que a metade do preço. Acho que 1/3 do preço de todos esses outros componentes juntos. E aqui, para os mais atenciosos, já viram que a forma de ligar os painéis saíram de somatória de corrente, ou seja, de paralelo, para uma forma mais simples, que é a forma de ligação em série. Aqui no paralelo a gente precisava de alguns adaptadores MC4 antes, mas agora com os próprios painéis mesmo, os conectores que já vêm originalmente deles, a gente já consegue estar associando em série, ligando o mais no menos, né, o positivo no negativo ali,
e somando as tensões, que é quando esse híbrido aqui vai trabalhar redondinho. Quanto mais alta a tensão, menor a corrente ali, é uma corrente limite, que geralmente nesse modelo aqui, por exemplo, temos 15 amperes de corrente e um teto limite de 500 volts de corrente contínua em circuito aberto. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas eles funcionam melhor assim. Então esse aqui é o nosso divisor de águas, tá? E a partir de agora nós vamos trabalhar em cima do sistema off-grid híbrido. Se você já prestou atenção nas aulas anteriores, parabéns, mas agora nós estamos falando da coisa palpável, tá? Disso aqui que está rodando aqui atrás, e começa também a aula menos teórica e mais mão na massa, ou pelo menos mostrando funcionamento real, tá bom? Tudo isso foi uma evolução para chegar aqui no nosso querido sistema solar off-grid híbrido, beleza? Tá aí na tela, mas eu estou mostrando aqui também. Vamos embora discorrer sobre o projeto off-grid simples, descomplicado, sem você ser eletricista. Como montar? É isso aqui, e quem disser que é mais do que isso, tá querendo te enrolar. Vamos embora para a próxima aula.